Mais ouro tem sido minerado dos pensamentos dos homens do que jamais foi extraído da terra. Capítulo 12. Sexualidade, carisma e criatividade. O 10º passo rumo à riqueza. Comentário. O que motiva os seres humanos é tema de pesquisa científica e debate filosófico contínuos. Existe um consenso geral de que os principais motivadores são as necessidades humanas básicas de alimento e água, abrigo, vestuário e segurança. Além dessas necessidades básicas de manutenção da vida, no entanto, existem outros fatores que motivam as pessoas a agir. É a definição dos outros fatores e sua ordem de importância que continua aberta à interpretação. A teoria mais conhecida provavelmente é a da hierarquia de necessidades, do psicólogo Abraham Maslow, que enumera 8 níveis de forças motivacionais, começando pelas necessidades básicas fisiológicas e de segurança e avançando para pertencimento e amor, estima, compreensão, estética, realização pessoal e transcendência. Outros psicólogos e sociólogos definiram e organizaram as categorias de forma diferente, mas em quase todos os casos há concordância de que, depois da satisfação das principais necessidades de manutenção da vida, sexo e amor são as forças motivadoras mais importantes. Napoleão Hill também compilou uma hierarquia que se referiu como estímulos mentais. Como Maslow e outros pesquisadores, Hill identificou o sexo e o amor como os mais poderosos fatores, dentre os que não são de manutenção da vida, para a motivação humana. Mas seu foco não era o sexo e o amor em relação à procriação. Hill ficou intrigado com a teoria de que, se o sexo e o amor são forças tão poderosas para induzir o ser humano à ação, poderia haver uma correlação com a realização excepcional ou o sucesso material. Se existe tal relação, a força motivadora pode ser intencionalmente canalizada para esses propósitos. Na edição original do capítulo a seguir, Hill usou termos como emoção do sexo e energia do sexo na análise dessas forças motivadoras em relação à atitude e à personalidade. Nesse contexto, o uso da palavra sexo não tem a conotação física que muitas vezes tem hoje. Atualmente, esses conceitos seriam transmitidos por palavras como sexualidade, paixão ou carisma. Nesta edição, quando apropriado, os editores optaram pelo uso moderno destes e de outros termos similares. Carisma. O mundo é governado pelas emoções humanas, e são elas que estabelecem o destino da civilização. As pessoas são mais influenciadas por sentimentos do que pela razão. Sua criatividade é acionada inteiramente pelas emoções e não pela razão fria. A mente humana responde a estímulos pelos quais pode ser agitada de tal forma que assume características como entusiasmo, imaginação criativa e desejo intenso. Os estímulos aos quais a mente responde mais livremente são: 1. Desejo de expressão sexual. 2. Amor. 3. Desejo ardente de fama, poder ou ganho financeiro, dinheiro. 4. Música. 5. Amizade próxima e ou admiração. 6. Uma aliança de mastermind baseada na harmonia de 2 ou mais pessoas que se aliam para o avanço. 7. Sofrimento em comum, como o que assomete pessoas que são perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Álcool e drogas. O desejo de expressão sexual vem no topo da lista de estímulos que aceleram a mente e põem em movimento as rodas da ação física. As emoções associadas ao impulso sexual humano criam um estado mental. Quando motivadas por esse desejo, as pessoas muitas vezes mostram coragem, força de vontade, persistência, imaginação e capacidade criativa que normalmente não possuem. Tão forte e motivador é o desejo de expressão sexual que as pessoas põem em risco vida e reputação por causa dele. Um rio pode ser represado e sua água, controlada por um tempo, mas acaba forçando uma saída. A mesma coisa acontece com as emoções relacionadas à expressão sexual. Podem ser submersas e controladas por um tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre buscando meios de expressão. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode e não deve ser submerso ou eliminado, mas pode ter outras saídas que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Quando dominada e redirecionada,
essa motivação tem sido usada como uma poderosa força criativa na literatura, arte e em outras atividades, inclusive no acúmulo de riqueza. Um professor que treinou mais de 30.000 vendedores chegou à conclusão de que indivíduos sexualmente mais confiantes são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o traço de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é uma manifestação de energia sexual. Comentário. Foram realizados numerosos estudos psicológicos e sociológicos sobre a relação entre sexualidade e sucesso que tendem a apoiar a observação de Hill. Como as características físicas são os aspectos mais quantificáveis da sexualidade, a maioria dos estudos de pesquisa se concentra em gênero, atratividade, tamanho corporal e idade e mede indicadores como primeiras impressões, expectativa de desempenho, percepção de desempenho e interação social. Esses estudos geralmente concluem que, quando se comparam indivíduos de igual competência, para os homens, a percepção é de que aqueles mais altos se dão melhor que os mais baixos, alguém com muito cabelo vai superar alguém que é calvo, o bonito ou viril vai superar o sem graça ou mais velho. Para as mulheres, os resultados são comparáveis. A percepção é que a atraente se sai melhor que a sem graça, magra ou curvilínea, marca mais pontos que as que têm sobrepeso, e espera-se que as jovens sejam melhores que as mais velhas. Essas observações sobre sexualidade física podem parecer óbvias, mas levam a uma conclusão muito significativa. Obviamente, nem todas as pessoas bem-sucedidas são altas e viris ou atraentes e bem torneadas de corpo. É também um fato que o sucesso dos que são baixos, carecas, gordos ou sem graça nem sempre é decorrente de habilidade superior ou sorte. Claramente, há outro tipo de atrativo que muitas vezes supera o apelo físico. Esse outro tipo de atratividade está ligado à sexualidade humana, mas não é o que normalmente seria chamado de sexy. Costuma-se dizer que as pessoas com essa qualidade têm química, personalidade, charme ou apelo. Hill chamou esse tipo de atração de magnetismo pessoal. Hoje, o termo mais comum é carisma. Ao empregar vendedores, um bom gerente de vendas procura magnetismo pessoal ou carisma como primeiro requisito. Pessoas sem esse tipo de energia sexual jamais se tornarão entusiastas nem inspirarão os outros com entusiasmo. E o entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em vendas, não importa o que seja vendido. O orador público, pregador, advogado ou vendedor que carece de carisma é um fracasso em relação à capacidade de influenciar os outros. Isso, bem como o fato de que a maioria das pessoas é influenciada pelo apelo às suas emoções, deve convencê-lo com facilidade da importância do carisma como parte das habilidades do vendedor. Os melhores vendedores dominam a arte das vendas porque transmutam de forma consciente ou subconsciente o carisma, energia sexual, em entusiasmo nas vendas. Essa afirmação explica o significado real e prático da transmutação sexual. O significado da palavra transmutar é, em linguagem simples, a alteração ou transferência de um elemento ou forma de energia em outro. Transmutação de energia sexual significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Vendedores que sabem ativar o carisma desenvolveram a arte da transmutação sexual, mesmo que não saibam disso. A maioria dos vendedores que transmutam sua energia sexual o faz sem ter consciência do que estão fazendo ou como. Você pode cultivar e desenvolver essa qualidade em suas relações com outras pessoas. Por meio de cultivo e compreensão, essa força motivadora vital pode ser aproveitada e utilizada com grande vantagem nas relações entre pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros das seguintes maneiras. 1. Aperto de mão. O toque da mão indica instantaneamente a presença de carisma ou a falta dele. 2. Tom de voz, carisma, ou energia sexual, é o fator com o qual a voz pode ser colorida ou projetada de forma musical e encantadora. 3. Postura e movimentos do corpo. Pessoas com carisma se movem rapidamente e com graça e facilidade. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas com carisma projetam a sexualidade por meio da personalidade de um jeito que influencia aqueles à sua volta. 5. Vestuário e estilo. Pessoas carismáticas geralmente são muito cuidadosas com a aparência pessoal. Costumam selecionar roupas de um estilo que combina com sua personalidade, físico, tom de pele, etc. Comentário. Tendo estabelecido um vínculo entre sexualidade e sucesso na forma de carisma, na seção a seguir,
Napoleão Hill explora como a sexualidade também pode ser um fator motivador de sucesso, aumentando a criatividade. Para ilustrar a conexão, Hill aproveita as biografias de figuras históricas que exibiram carisma e criatividade excepcional. Desde o tempo em que Hill conduziu sua pesquisa, muitas mulheres ascenderam a cargos de poder e influência. Suas realizações foram bem documentadas e estão prontamente disponíveis em livrarias e bibliotecas. No entanto, quando Hill estava reunindo seus dados, a maioria das biografias históricas disponíveis era sobre homens bem-sucedidos. Além disso, industriais e líderes políticos bem-sucedidos que ele havia estudado pessoalmente durante os 30 anos anteriores também eram homens. Por causa dessa limitação, Hill não teoriza sobre o papel que os homens podem desempenhar na motivação do sucesso das mulheres. Esta questão é abordada em um comentário editorial posterior. Criatividade. Achei muito significativo quando fiz a descoberta de que praticamente todo grande líder que tive o privilégio de analisar era um homem cujas conquistas eram amplamente inspiradas por uma mulher. Na maioria dos casos a mulher era esposa de quem o público tinha escutado pouco ou nada. Em alguns casos que estudei, a fonte de inspiração foi a outra mulher. As páginas da história estão cheias de registros de grandes homens cujas conquistas podem ser atribuídas diretamente à influência das mulheres que despertaram as faculdades criativas em sua mente. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado pela primeira esposa, Joséphine, ele era irresistível e invencível. Quando seu melhor julgamento, ou faculdade de raciocínio levou a deixar Joséphine de lado, ele entrou em declínio. A derrota e o exílio em Santa Helena não estavam distantes. Abraham Lincoln foi um exemplo notável de um grande líder que alcançou sua grandeza mediante a descoberta e uso da faculdade de imaginação criativa. Vemos em praticamente todos os livros escritos sobre Lincoln que ele descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do amor que sentiu quando conheceu Anne Rutledge. Este é mais que um fato histórico interessante, é importante em relação ao papel que a sexualidade desempenha no estudo da fonte da genialidade. A seguir você tem uma lista de homens famosos de sucesso excepcional. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Barnes, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert H. George Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Sempre que havia evidências disponíveis sobre a vida desses homens bem-sucedidos, elas indicavam de forma convincente que cada um possuía uma natureza sexual altamente desenvolvida. Uma análise das informações tiradas de biografias e textos históricos leva às seguintes conclusões. 1. Os que alcançam maior sucesso têm uma natureza sexual altamente desenvolvida, mas aprenderam a arte da transmutação de energia sexual. 2. Os que acumularam grandes fortunas e alcançaram reconhecimento excepcional na literatura, arte, indústria, arquitetura e profissões liberais foram motivados pela influência de uma companheira ou amante. Quando conduzidas por essas emoções, as pessoas se tornam dotadas de um superpoder de ação. Se você entender isso, também entenderá que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criativa. Comentário. Conforme observado anteriormente, embora a análise de Hill se concentre nos homens, hoje existe uma ampla gama de biografias de mulheres que realizaram conquistas em todos os campos da vida, incluindo negócios, política, religião, esportes, entretenimento e artes. Tendo em mente que a informação biográfica é sempre subjetiva, o leitor pode agora encontrar um amplo material para tirar uma conclusão a respeito da teoria de Hill sobre a sexualidade como força motivadora ser igualmente evidente nas mulheres. Napoleão Hill teve que fazer uma análise aprofundada das biografias na busca de indícios de que a sexualidade do sujeito tinha uma correlação com seu sucesso. Hoje mal ligamos a televisão e somos soterrados por detalhes íntimos de homens e mulheres, sugerindo que os melhores e mais brilhantes aparentemente também são os mais sexy. Embora escândalos não sejam geralmente citados como prova científica, a exposição de algumas das maiores estrelas do entretenimento e dos esportes, CEOs de alto escalão de grandes empresas, numerosos políticos e até alguns presidentes confirma ao menos a questão do senso comum na teoria de Hill sobre a correlação entre sexualidade e sucesso. Obviamente, isso não significa que todos que são altamente sexuais são gênios. As pessoas alcançam o status de gênio apenas quando se estimulam a mente para poder aproveitar as forças disponíveis por meio da faculdade criativa da imaginação.
Embora seja o mais importante dos estímulos ou motivadores, simplesmente ter energia sexual não é suficiente para ser um gênio. A energia deve ser transmutada do desejo de contato físico em alguma outra forma de desejo e ação antes de elevar alguém ao status de gênio. Gênio e imaginação criativa. Uma definição de gênio pode ser alguém que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento até o ponto de poder se comunicar livremente com fontes de conhecimento não disponíveis no ritmo de pensamento comum. Esta definição deve levantar algumas questões na mente de quem lê este livro. A primeira deve ser: como alguém pode se comunicar com fontes de conhecimento que não estão disponíveis pelo pensamento comum? A próxima deve ser: existem fontes conhecidas de conhecimento que estão disponíveis apenas para gênios e, em caso afirmativo, quais são essas fontes e como exatamente podem ser alcançadas? A seguir, ofereço métodos para você experimentar e provar para si mesmo que isso é verdade. Assim terá a resposta para as duas perguntas. Comentário. Os seres humanos percebem as coisas por meio dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Outro tipo de percepção, como quando você tem uma sensação sobre alguma coisa, foi discutido nos capítulos sobre desejo, fé e autossugestão. Esse tipo de percepção é muitas vezes chamado de sexto sentido, e a seguir Rio explora a relação entre sexualidade, motivação, imaginação criativa e sexto sentido. A realidade de um sexto sentido foi muito bem estabelecida. Esse sexto sentido é a imaginação criativa. A faculdade da imaginação criativa é algo que a maioria das pessoas nunca usa durante toda a vida. Se usa, geralmente é por simples acidente. Apenas um pequeno número de pessoas usa deliberadamente a imaginação criativa para um propósito específico. Aqueles que usam essa faculdade voluntariamente e com a compreensão de suas funções são gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita e o que chamei de inteligência infinita. Todas as revelações e todas as descobertas de princípios básicos ou novos no campo das invenções ocorrem pela faculdade da imaginação criativa. Quando ideias, conceitos ou palpites se transformam em sua mente, só podem ter vindo de uma ou mais das seguintes fontes. 1. Da mente de outra pessoa que acabou de formular o pensamento, ideia ou conceito, por meio do pensamento consciente. 2. De sua mente subconsciente, que armazena todos os pensamentos e impressões que chegam ao cérebro por qualquer um dos 5 sentidos. 3. Do depósito subconsciente de outra pessoa. 4. Da inteligência infinita. Não há outras fontes possíveis de onde se possa receber ideias inspiradas ou palpites. Quando a ação cerebral é estimulada por um ou mais dos 10 estimulantes mentais relacionados no início deste capítulo, isso tem o efeito de lhe elevar muito acima do horizonte do pensamento comum. Permite que você visualize a distância, escopo e qualidade de pensamentos não disponíveis no plano inferior, como quando você está resolvendo problemas de rotina nos negócios. Quando você é elevado a um nível mais alto do pensamento pela estimulação mental, é como se tivesse decolado em um avião. Você agora pode ver além do horizonte que limita sua visão quando está no chão. Não só isso, mas, enquanto está nesse nível mais alto de pensamento, você nem percebe coisas como os problemas de assegurar as 3 necessidades básicas de alimento, vestuário e abrigo. Você está em um mundo de pensamento no qual os pensamentos comuns e rotineiros foram removidos, assim como as colinas e os vales que obstruem sua visão em solo não interferem quando você está em um avião. Enquanto está neste plano de pensamento exaltado, a faculdade criativa da mente tem liberdade de ação. O caminho está limpo para o sexto sentido agir. A mente fica receptiva a ideias que não poderiam alcançar o indivíduo em nenhuma outra circunstância. O sexto sentido é a faculdade que marca a diferença entre um gênio e um indivíduo comum. Desenvolvendo sua imaginação criativa. Um estimulante da mente é qualquer influência que aumenta temporária ou permanentemente a intensidade do pensamento. Os 10 maiores estimulantes mencionados anteriormente são aqueles a que recorremos de forma mais comum. Por intermédio dessas fontes, você pode se comunicar com a inteligência infinita, entrar no armazém do seu subconsciente ou talvez até no de outra pessoa. Isso é tudo de que a genialidade precisa. Quanto mais você usa a faculdade criativa, mais alerta e receptivo se torna a fatores que se originam fora de sua mente consciente. E,
Quanto mais essa faculdade criativa é usada, mais você confia nela para desenvolver seus pensamentos e ideias. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. O que geralmente chamamos de nossa consciência, opera inteiramente por meio da faculdade do sexto sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas tornam-se ótimos porque adquirem o hábito de confiar na vozinha interior que fala por meio da imaginação criativa. Qualquer um com uma imaginação aguçada sabe que algumas de suas melhores ideias passam pelas chamadas intuições. Um dos oradores públicos mais conhecidos admite que seus discursos são de fato excelentes quando ele fecha os olhos e passa a confiar inteiramente na faculdade da imaginação criativa. Quando perguntaram por que ele havia fechado os olhos antes do clímax de seu discurso, ele respondeu, porque assim falo por meio de ideias que me chegam de dentro. Um dos financistas mais bem-sucedidos e conhecidos dos Estados Unidos tem o hábito de fechar os olhos por 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntaram o porquê disso, ele respondeu, com os olhos fechados, posso aproveitar uma fonte de inteligência superior. Elmer R. Gates criou mais de 200 patentes úteis por meio do processo de cultivar e usar sua faculdade criativa. Seu método é significativo e interessante para qualquer pessoa interessada em alcançar o status de gênio. Gates foi um dos grandes cientistas do mundo, embora menos divulgado. Em seu laboratório ele tinha o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som, e toda a luz podia ser blindada. Havia uma pequena mesa na qual ele mantinha um bloco de papel. Na frente da mesa, na parede, havia um interruptor de luz. Quando Gates desejava recorrer às forças disponíveis à sua imaginação criativa, ia para essa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que estava trabalhando. Ficava naquela posição até começarem a lampejar em sua mente ideias ligadas aos fatores desconhecidos da invenção. Em uma ocasião, as ideias surgiram tão rápido que ele foi obrigado a escrever por quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de fluir, ele examinou as anotações e descobriu que continham uma descrição minuciosa de princípios que não tinham paralelo nos dados conhecidos do mundo científico. Além disso, a resposta a seu problema estava ali nas anotações. Gates ganhava a vida sentando-se para ter ideias. Fazia isso para indivíduos e corporações, e algumas das pessoas mais sensatas e as maiores corporações tradicionais dos Estados Unidos pagavam por essa prestação de serviço. A parte da mente que você geralmente usa para o raciocínio pode ser falha porque é guiada em grande parte por sua experiência acumulada. Nem todo o conhecimento que você obteve pela experiência é exato. Muitas vezes, suas ideias criativas são muito mais confiáveis porque provêm de fontes mais confiáveis que as disponíveis para a faculdade mental do raciocínio. Os métodos utilizados por gênios estão disponíveis para você. A principal diferença entre o gênio e o inventor comum é que o gênio usa as faculdades de imaginação sintetizada e criativa. Por exemplo, o inventor científico começa uma invenção organizando e combinando as ideias conhecidas, ou princípios acumulados pela experiência, por meio da faculdade sintetizada, a faculdade de raciocínio. Se esse conhecimento acumulado for insuficiente, o inventor aproveita as fontes de conhecimento disponíveis por meio da faculdade criativa. O método usado varia de indivíduo para indivíduo, mas a essência do procedimento é a seguinte. 1. O inventor estimula sua mente para que ela funcione em um plano superior ao mediano, por meio de um ou mais dos estimulantes mentais. 2. O inventor concentra-se então nos fatores conhecidos, a parte acabada, da invenção e cria em sua mente uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos, a parte incompleta da invenção. O inventor mantém essa imagem em mente até que ela tenha sido absorvida pela mente subconsciente, depois relaxa, limpa a mente de todos os pensamentos e espera que a resposta lampeje em sua cabeça. Às vezes os resultados são definidos e imediatos. Em outras, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa. Thomas Edison tentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias por meio da faculdade sintética da imaginação antes de se sintonizar pela faculdade criativa e obter a resposta que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. A experiência foi parecida quando ele criou o fonógrafo. Comentário. Sincronicidade, precognição, intuição, insights, palpites,
presságios e sonhos simbólicos são aspectos do fenômeno que Napoleão Hill descreveu em seus dois termos correlacionados, imaginação criativa e inteligência infinita. E o fato de Hill ter feito um estudo sério dessa função da mente o coloca em companhia excepcional. Os pais da psicologia moderna, Sigmund Freud e Carl Jung, reconheceram e tentaram explicar esse sexto sentido. O conceito de Jung do subconsciente coletivo, base da psicologia junguiana, é em muitos aspectos idêntico ao conceito de inteligência infinita de Hill. Cientistas de Arquimedes a Newton, de Einstein à equipe de Watson e Crick que determinou a estrutura do DNA, reconheceram que a intuição foi fundamental em suas descobertas. A Duke University criou um departamento com o único propósito de estudar esses fenômenos em condições científicas. Muitos cientistas admitem usar técnicas personalizadas semelhantes ao método de Hill para acessar a intuição e a criatividade. Entre eles Friedrich Kekulé, que descobriu a estrutura molecular do benzeno durante um sonho simbólico, o fisiologista Otto Loewi, que teve um presságio seguido de um sonho que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina, e, como mencionado acima, James Watson e sua revelação da estrutura do DNA. Mozart, Shelley, Coleridge, Huxley, Descartes e Robert Louis Stevenson afirmaram que a intuição desempenhou um papel em suas criações. William Blake descobriu o segredo de um processo de gravação em cobre em um sonho. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill acreditava firmemente que uma premonição o salvou de ser morto por uma bomba durante o bombardeio de Londres. Como observado anteriormente, psiquiatria, hipnose clínica e afirmações tiveram que superar um considerável ceticismo antes de serem aceitas. Isso também é verdade para o fenômeno que Hill chama de inteligência infinita. No entanto, nos anos de 1970 e 1980 o interesse do público foi despertado por livros bem pesquisados, como The Intuitive Edge, de Philip Goldberg, Creative Dreaming, de Patricia Garfield e The Right Brain Experience, de Marilis Dennett. Embora essas anomalias da mente ainda desafiem testes de laboratório, pesquisadores contemporâneos continuam publicando resultados fascinantes. A natureza equipou o cérebro e a mente humana com estimulantes internos que ativam a sintonia da mente com pensamentos finos e raros de forma segura. Nunca foi encontrado um substituto satisfatório para os estimulantes da natureza. No entanto, na história não faltam exemplos de pessoas elevadas ao status de gênio em resultado do uso de estimulantes mentais artificiais. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência do álcool, sonhando. Sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. Samuel Taylor Coleridge escreveu Kubla Khan durante um sonho induzido pelo ópio, e Robert Barnes escrevia melhor quando sob efeito de drogas. For auld lang syne, my dear, we'll take a cup of Guinness yet, for auld long syne pelos bons velhos tempos, meu caro, ainda beberemos um copo de bondade, pelos bons velhos tempos. É verdade que estes e outros que são conhecidos como gênios basearam-se na estimulação mental artificial, mas uma lição mais importante a lembrar é quantas dessas pessoas se destruíram pelo uso desses estimulantes. Comentário. Em termos mais contemporâneos, o argumento de Hill sobre os perigos dos estimulantes mentais artificiais nunca foi mais bem defendido do que na série de televisão Behind the Music, que começou a ser exibida pelo VH1 no fim da década de 1990. A série pretendia mostrar a vida das estrelas do rock e celebrar seus sucessos, mas depois de 2 ou 3 programas, todos começaram a parecer iguais. O jovem vocalista e a banda lançam um disco de sucesso, ganham milhões de dólares, mergulham no estilo de vida sexo, drogas e rock and roll, ficam viciados e acabam com todo o dinheiro. Até o fim do programa, pelo menos um membro da banda tem uma overdose, a banda se separa, o cantor entra em rápido declínio, encontra alguém que o inspira a ir para a reabilitação. O ex-astro aparece na TV falando contra as drogas, professando uma fé encontrada recentemente e os valores da família, enquanto anuncia uma turnê de retorno. Embora os programas parecessem uma paródia ruim deles mesmos, o fato de as histórias serem tão parecidas, de tantos cantores e compositores talentosos dependentes de drogas terem se acabado por causa dos abusos, deve significar alguma coisa. Especialmente se você não quer só ter sucesso, mas manter e desfrutar do seu sucesso. Toda pessoa inteligente sabe que a estimulação em excesso pelo uso de álcool ou drogas é uma forma destrutiva de intemperança. Para alguns, o excesso de indulgência na expressão sexual pode tornar-se igualmente destrutivo.
Uma pessoa obcecada por sexo não é essencialmente diferente de uma pessoa viciada em drogas ou álcool. Ambas perderam o controle sobre suas faculdades da razão e da força de vontade. A sexualidade humana é um impulso poderoso para a ação, mas sua força é como um ciclone quase impossível de controlar por completo. Quando um indivíduo é conduzido unicamente por emoções relacionadas à sexualidade, pode ser capaz de grandes conquistas, mas suas ações são muitas vezes desorganizadas e destrutivas. É verdade que uma pessoa pode perseguir sucesso financeiro ou comercial aproveitando a força motriz da energia sexual sem autocontrole. Mas a história está cheia de evidências de que essas pessoas provavelmente têm certos traços de caráter que roubam delas a capacidade de manter ou desfrutar de suas fortunas. Ignorar essa possível armadilha custou a milhares de pessoas sua felicidade, embora tivessem riqueza. A partir da análise de mais de 25 mil pessoas, descobri que os que conquistam sucesso excepcional muitas vezes não chegam ao topo até que tenham mais de 40 ou 50 anos. Esse fato era tão espantoso que me levou a estudar sua causa com mais atenção. Minha investigação revelou que a principal razão para muitas pessoas não terem sucesso no início da vida é a tendência para dissipar energias com uma indulgência excessiva. A maioria das pessoas nunca descobre que a energia sexual tem outras possibilidades além da expressão física. E muitas das que fazem essa descoberta só chegam a ela depois de terem desperdiçado muitos anos enquanto sua energia sexual estava no auge. A maioria das pessoas chega a essa descoberta por acidente, e muitas nem sabem que agora têm acesso a esse poder. Podem reconhecer que seu poder de realização aumentou, mas não têm ideia do que causou a mudança. Percebem vagamente que a natureza começa a harmonizar as emoções de amor e sexo, de modo que podem recorrer a essas grandes forças e aplicá-las como estímulos para a ação. A importância do amor. Amor, romance e sexo são emoções capazes de elevar as pessoas à altura da superrealização. Quando combinadas, as três emoções podem levar o indivíduo à altitude de um gênio. Toda pessoa que foi mobilizada pelo amor genuíno sabe que ele deixa traços duradouros no coração humano. O efeito do amor perdura porque o amor é de natureza espiritual. Aqueles que não são estimulados a grandes níveis de realização pelo amor são tão sem esperança que estão mortos, embora possam parecer vivos. Se você acredita que é infeliz por ter amado e perdido, está errado. Aquele que amou de verdade nunca perde completamente. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai embora sem aviso prévio. Aceite e aproveite enquanto ele permanece, mas não perca tempo se preocupando com a partida. A preocupação nunca o trará de volta. Ignore o pensamento de que o amor só vem uma vez. O amor pode vir e ir incontáveis vezes, mas não existem duas experiências de amor que o afetem da mesma maneira. Pode haver uma experiência de amor que deixe no coração uma impressão mais profunda do que todas as outras, mas todas as experiências de amor são benéficas, exceto para a pessoa que se torna ressentida e cínica quando o amor vai embora. Até as memórias de amor podem elevar o indivíduo e estimular a mente. Volte a outros tempos de vez em quando e banhe a mente nas belas lembranças do amor passado. Isso vai amenizar suas preocupações e oferecer uma via de escape para as desagradáveis realidades da vida. E talvez, durante esse retiro temporário no mundo da fantasia, o subconsciente dê ideias ou planos que possam mudar todo o status financeiro ou espiritual de sua vida. Não deve haver desapontamento no amor, e não haveria se as pessoas compreendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. O amor é uma emoção de muitas tonalidades e cores, mas a mais intensa e ardente de todas é aquela experimentada na mistura das emoções do amor e do sexo. Casamentos ou relacionamentos sérios que não são abençoados pelo devido equilíbrio de amor e sexo não podem ser felizes e raramente sobrevivem. O amor sozinho não traz felicidade, nem o sexo sozinho. O amor é espiritual. O sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano com uma força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. A presença de emoções destrutivas na mente humana pode envenená-la de um jeito que destrói seu senso de justiça e imparcialidade. Assim como um químico pode pegar certos elementos químicos, nenhum deles prejudicial, e criar um veneno mortal misturando-os, as emoções de sexo e ciúme, quando misturadas, podem se tornar letais. O amor é a emoção que serve como uma válvula de segurança e traz equilíbrio,
razão e esforço construtivo. O amor é sem dúvida a maior experiência da vida. Pode levar à comunhão com a inteligência infinita. Quando o amor orienta as emoções, pode ser um bom guia rumo ao esforço criativo. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, do amor e do romance. De maneira resumida, o processo pode ser colocado assim: incentive a presença de emoções positivas como os pensamentos dominantes em sua mente e desestimule todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábito. Ela próspera com os pensamentos dominantes que a alimentam. Pela força de vontade, você pode desestimular a presença de qualquer emoção e incentivar a presença de qualquer outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle reside na compreensão do processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresenta em sua mente, ela pode ser transmutada em uma emoção positiva ou construtiva pelo simples procedimento de mudar seus pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade, a não ser o esforço pessoal voluntário. Quando a emoção do romance é adicionada às do amor e do sexo, as obstruções entre a mente finita e a inteligência infinita são removidas. Então nasce um gênio.